Olá, pessoal! Começando o ano jurídico, eu já participei de algumas audiências e vou contar aqui algumas experiências que eu tive em relação a audiências, sobretudo de guarda e convivência. Na sexta-feira passada, foi o dia de conciliações, a Mariana e eu participamos de uma audiência de conciliação designada, onde havia flagrante risco até mesmo à integridade do filho, por conta de medidas protetivas em favor da genitora. É claro que a gente tem que ter muito cuidado com essas falsas acusações, né, de violência doméstica, mas nesse caso, essa violência doméstica se concretizou a ponto de o pai da criança estar preso há 90 dias por conta de um descumprimento de medida protetiva. E aí, nesse caso, eu sou completamente a favor da lei, deixa eu pegar aqui a cola, Lei 14.713 de 2023, que fala sobre a proibição da guarda compartilhada quando há riscos à integridade física da criança, e usar a integridade física, né, com a integridade emocional, né, moral dessa criança, desse adolescente. Assim, esse pai tentou invadir a casa da mãe, esse pai perseguiu essa mãe, perseguiu de formas reiteradas. Então, de fato, nesse caso, a guarda compartilhada não tem como ser atribuída ao caso concreto. Então, em que pese, né, o juízo ter determinado uma audiência de conciliação e que ele não pôde estar presente porque ele encontra-se preso, dificilmente, nesse caso, a gente vai conseguir fazer um acordo. Até porque a convivência, caso ele saia da prisão, ela vai ser monitorada. E, obviamente, ela tem que ser monitorada. Então, nesse caso, a conciliação, ela se afasta um pouco da realidade. A gente não vai conseguir chegar num acordo nesse momento, tendo em vista o caos que está a vida dessa criança. No dia de hoje, a Cristiane e eu fizemos uma audiência. Era para ser uma audiência especial sobre guarda e convivência. É um caso bastante atípico. Os pais moram em países diferentes, então, obviamente, a guarda foi determinada compartilhada. Então, parabéns ao juízo que entendeu o que é guarda compartilhada, porque a gente, às vezes, encontra esse obstáculo na nossa justiça, né? Os juízes e promotores não conseguem compreender o que é guarda compartilhada, e, liminarmente, o juiz já deferiu essa guarda compartilhada, inclusive com parecer favorável do Ministério Público. Então, aplausos, embora não seja mais do que obrigação, é algo que não é tão... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente fala de uma audiência com o juiz, tendo em vista o grau de beligerância que os pais vivem. A Cristiane e eu, e todos os advogados que até hoje eu trabalhei, a gente sempre foi a favor da conciliação. Nada melhor do que pai e mãe para decidirem o futuro dos seus filhos, né? Ninguém vai saber melhor. Não vai ser o juiz, não vai ser o promotor que vai saber o que é melhor para aquela criança mais do que... Mas o cuidado principal que a gente tem que ter é que isso também não pode fazer com que o juízo tente a qualquer custo fazer um acordo. Pai, tá bom pra você essa forma liminar de convivência? Mãe, tá bom pra você essa forma liminar de convivência? Então tá, então tem acordo. Não é assim. Foi uma audiência especial determinada, então as partes precisam ser ouvidas. Os advogados até acabam sendo a voz desses pais, porque às vezes eles não conseguem concatenar o raciocínio por uma questão de beligerância, de momento de emoção, eles não estarem tão acostumados a estarem na justiça como os advogados estão. Então, assim, a colaboração tem que ser de todos. Não só do juízo em querer fazer um acordo, mas que o juízo também ouça os advogados, porque muitas vezes eles vão elocubrar e vão conseguir desvendar certas coisas que o juízo, na sede de fazer acordo, não está conseguindo. Hoje a audiência acabou sendo suspensa, não pôde continuar, porque acabou virando uma audiência de oitiva das partes, ninguém estava preparado para isso, o grau de beligerância entre os genitores é muito alto, muito grande, a gente não vai conseguir chegar num acordo meramente com, concorda, a gente está fazendo aqui uma tentativa de acordo que tem pontos em divergência. Existe uma grande lacuna entre eles, sobretudo essa questão da distância, né? Cada um mora num país e que houve certa dificuldade, né, inicial, até mesmo precisando o pai entrar com uma ação de guarda e convivência para ter um acesso ao filho, porque não estava sendo franqueado a ele esse acesso, tendo em vista a distância que eles residem. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, na tentativa de fazer acordo e saber que existem processos que vão ter acordo. E existem processos que, infelizmente, o Estado juiz vai precisar. E eu digo infelizmente porque é uma pena que o juiz, o juízo, né, o Estado juiz, né, o promotor tenha que dizer qual vai ser a forma de convivência daquela criança, daquele adolescente. Nada melhor do que os pais. Porque o juízo não tem como ter sem minúcias, né? Vai ser até 2 horas da tarde, porque aí 5 horas ele tem que estar em outro lugar, é mais perto da casa da mãe. Não tem como. São muitos processos. Infelizmente, o judiciário não consegue atender de forma ampla. Mas também não adianta forçar um acordo. Não, vamos fazer aqui um acordo, que aí a gente termina com esse processo, os pais decidem. Muitas vezes os pais não estão conseguindo enxergar. E às vezes a sentença é necessária para que até eles comecem a enxergar, comecem a prospectar dali para frente aquele mínimo, aquilo que está determinado no juízo, mas que eles consigam dialogar com o tempo. Essa é sempre a esperança.